Olá, tripulantes, sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E essa semana nós vamos falar sobre decisões. Não tenha medo, esse vai ser o nosso tema e é algo muito importante que a gente precisa aprender, tomar decisões na nossa vida que vão gerar circunstâncias, vão gerar destino novo. E é exatamente isso que a gente quer viver. Mas antes de começar a falar sobre isso, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações e compartilhe com um amigo para que esse ministério possa crescer, para que essa palavra possa chegar na vida de várias pessoas. E eu conto com você para fazer isso, tá bom? Ainda que essas decisões elas sejam difíceis na nossa vida e que a gente tem medo de tomar essas decisões, entenda que cada decisão que a gente toma gera um resultado diferente. E essas decisões significam que o momento que a gente está vivendo, as circunstâncias que a gente está vivendo, a gente não vai viver mais ela a cada decisão que a gente tomar. Entenda o seguinte, que cada decisão ela também gera um novo destino. E o poder da decisão é muito importante a gente compreender que o momento que a gente está vivendo não é tão importante quanto o que nós gostaríamos de viver. Vai haver vários momentos na nossa vida que nós vamos precisar tomar decisões difíceis. E isso é natural e acontece o tempo todo. Tem estudos que falam que o ser humano ele toma milhões de decisões em um só dia. É claro que tem decisões que é muito mais importante e outras que são normais do dia a dia, como tomar café, como escovar os dentes, mas tem decisões que mudam a história da nossa vida. Só que para viver o que a gente quer, a gente precisa tomar essas decisões. E eu acredito que isso é o que mais aprisiona as pessoas. Medo de tomar essas decisões e de viver algo diferente, de viver uma vida nova. Olha para você ver que interessante. Por mais que Deus ele já tinha liberado uma promessa sobre o povo de Israel, mesmo assim o povo eles quiseram voltar a viver a escravidão que eles estavam vivendo no Egito. Eles decidiram em algum momento da história viver aquilo que eles tinham sido libertos. E isso é uma decisão, é uma escolha que cada um de nós temos que tomar. Ela pode ser para poder nos abençoar a viver algo diferente, algo que Deus projetou, ou a gente voltar a viver aquilo que a gente está vivendo, que a gente já se sentia totalmente tomado por culpa, por dor, e a gente estava querendo ser liberto dessa circunstância, e muitas pessoas decidem permanecer nessa situação, continuar vivendo assim. Deus, Ele aponta caminhos, Ele abre portas, Ele dá visão para a gente, só que toda vez que nós adiamos uma decisão, significa que aquilo que nós iríamos viver, cada vez mais o nosso milagre está distante. Isso tudo é culpa nossa, porque nós estamos adiando aquilo que Deus já tinha projetado para nós. Eu acredito que os caminhos que nós queremos seguir, as decisões que nós queremos tomar, tudo isso deve estar totalmente alinhado com a vontade de Deus. Não pode ser uma decisão somente nossa, mas para isso a gente precisa estar mergulhado, a gente precisa ter uma intimidade, a gente precisa estar escutando a voz de Deus para que a gente possa tomar as decisões que realmente são certas e são as decisões que Ele quer para a gente. Sendo assim, você precisa entender que não há vida, não há decisão, se em todas as respostas você não encontrar Jesus como propósito de vida para o seu destino. Então eu quero que isso fique muito bem gravado no seu coração. Se as respostas que você está recebendo, se as decisões que você está encontrando, ela te afasta de Deus, significa que essas respostas, essas decisões não estão vindo de Deus. Porque Deus ele nunca vai querer algo para você, Ele nunca vai te dar algo que vai te afastar dele. Esse ponto, na verdade, a gente tem que saber separar muito e entender muito bem, porque acaba sendo armadilhas que a gente acha que é de Deus, mas na verdade não é. Porque se está te afastando de Deus, se está te roubando da presença dele, com certeza não é de Deus. Então você precisa rever as suas decisões. Então o que vai fazer diferença é a maneira que você está se movendo em direção ao que Deus ele propôs para você, ao que Deus quer para você. Porque muitas vezes você vai achar que você está se movendo, que você está indo em direção ao alvo,
que você está tomando as decisões certas, mas na verdade você está andando em círculo. Assim como o povo de Israel, eles estavam andando em círculo porque não estavam ouvindo a voz de Deus, estavam sendo desobedientes e eles estavam achando que estavam indo para Canaã, na terra prometida, mas na verdade eles estavam dando voltas. E isso fez com que o povo começasse a murmurar, fez com que o povo começasse a ficar desgastado, adorando outros deuses, desobedecendo a Deus. Isso acontece com a gente porque a gente acha que está tomando a decisão certa, que a gente está indo na direção certa, que a gente está seguindo os passos certos, mas na verdade a gente está andando em círculo porque a gente não entendeu o que Deus realmente quer para a gente. Então seja sensível à voz de Deus, obedeça o que Deus quer para você, para que você possa realmente ir em direção àquilo que Ele planejou para você. Eu entendo que para tomar uma decisão a gente precisa ter coragem, isso é verdade, mas toda vez que a gente se posiciona, a gente libera o favor de Deus para as nossas vidas. Então o posicionamento em relação a qualquer coisa que você precisa ter faz total diferença da maneira que as portas, as coisas vão fluir e que Deus vai permitir que você possa dar o próximo passo, que você possa caminhar diante de tudo isso, de toda essa projeção que Deus está fazendo na sua vida. Porque você precisa entender que o que você mais tem de valioso é a sua salvação e não a sua vida. E quando você compreende isso, todas as suas decisões, tudo aquilo que você precisa fazer, fica muito mais simples, fica muito mais claro de você tomar. Porque o nosso galardão está lá no céu e não aqui na terra. E às vezes a gente fica preso demais a algumas decisões da vida porque a gente está focado aqui na terra e não lá no céu. E eu quero te confrontar em relação a uma coisa muito importante na sua vida. A vida que você está vivendo, os lugares que você tem ido, as coisas que você tem feito, realmente são decisões que têm gerado vida dentro de você? Ou ela tem te roubado a paz, te roubado a alegria, te roubado a felicidade, te roubado coisas que você gostaria de estar usufruindo e por não tomar as decisões certas, por ter medo de tomar as decisões certas, você está vivendo uma outra vida. Eu gostaria que você nesse momento agora, refletisse realmente sobre isso. Será que está valendo a pena todo esse esforço, sendo que está te roubando tantas coisas que você gostaria de estar vivendo? Será que esse medo todo realmente faz sentido para você, sendo que está te roubando tudo isso? Eu acredito que não, porque quando a gente começa a tomar as decisões e a gente sente alegria em viver uma nova vida, isso sim significa algo, isso sim faz sentido na nossa vida. E é isso que Jesus quer para você, é isso que Ele sempre sonhou, planejou e é o que Ele quer que você se posicione e decide para começar a viver isso verdadeiramente. Tem várias pessoas, homens, vivendo uma vida totalmente machucada, uma vida totalmente arrasada na vida sentimental, na vida financeira. Não só homens, como mulheres também. E estão vivendo isso e continuam sofrendo tudo isso porque não tomaram decisões certas. Porque não querem tomar as decisões certas na vida. Eu acredito que você está escutando tudo isso agora e a sua mente, a sua visão ainda continua embaçada. Você ainda continua pensando, eu preciso de tempo. Só que da parte de Deus, Ele já liberou sobre sua vida. Ele já liberou o milagre, Ele já liberou a bênção sobre você. Ele já sonhou que Ele quer que você viva algo totalmente diferente, algo melhor. Que você tenha um novo relacionamento, que você tenha um novo trabalho, que sua casa seja um lugar onde que você possa se sentir bem. Deus, Ele já planejou tudo diferente para você, só que você não tomou a decisão certa ainda. Você não se posicionou em relação àquilo que Ele planejou para você. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus, Ele já liberou na sua vida. Ele só está simplesmente falando agora para você. Pode tomar a decisão, se posicione, vem, porque vai ser bem melhor do que o que você está vivendo agora. Por isso que quando Deus Ele abre a boca, Ele literalmente Ele está criando uma nova realidade na sua vida. E aí sim, você toma posse disso e você crê que você vai viver isso. E você realmente toma a decisão de viver exatamente isso que Deus liberou. Veja bem, Deus Ele tem liberado promessas, Deus tem liberado unção,
Deus ele tem liberado unção criativa, Deus ele tem feito tantas coisas sobre nossas vidas, e por a gente não tomar a decisão de aceitar tudo isso que Deus já liberou sobre nossas vidas, tem tantas pessoas, várias pessoas que não estão vivendo o que deveria estar vivendo agora. E isso é como se fosse algo assim, uma coisa bem explosiva, que não só atinge a gente, mas começa a atingir também as pessoas que estão dos nossos lados. E por a gente não aceitar viver isso, talvez outras pessoas também não estão sendo impactadas por tudo aquilo que Deus quer fazer. E é por isso que a decisão ela tem um papel extremamente importante de construir o nosso destino, de trazer algo novo para a gente. E a gente precisa tomar essas decisões, porque se a gente não está aguentando mais viver a condição que estamos e a gente quer criar algo novo, a gente precisa ter esse espaço, a gente precisa tomar essa decisão. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que é sobre a história de Gideão. Porque naquele momento Gideão estava passando por um momento muito difícil. Gideão estava vivendo um momento de caos que estava realmente trazendo muita dificuldade, não só para ele, como para aquele povo todo, para a nação toda. E Gideão ele tinha que tomar uma decisão diferente. E aí Deus chama Gideão. E de Gideão ele decide aceitar aquele propósito, aquele destino que Deus tinha colocado na vida dele. E assim como Gideão, tinha várias outras pessoas, como eu falei, sofrendo também da mesma maneira, sabe? Também tendo todo aquele caos, passando por toda aquela dificuldade, aquela necessidade. E Gideão, ele juntou um exército de 32 mil homens. Só que Deus também dá uma outra orientação para Gideão. Não só ter chamado Gideão e colocado um propósito na vida dele, naquele momento que ele reúne aquele exército, Deus fala para Gideão: Gideão, fala para os homens que tiverem medo voltar para casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que naquele momento ali, 22 mil homens voltaram para casa. Significa que eles tomaram a decisão de continuar a viver exatamente da maneira que eles estavam vivendo. Eles aceitaram a continuar tendo uma vida medíocre, eles aceitaram viver uma vida de sofrimento, de escassez, e muitas pessoas estão vivendo assim porque tomaram a mesma decisão desses homens, porque tiveram medo de enfrentar algo que pudesse trazer um resultado diferente, uma vida nova, uma expectativa totalmente diferente daquilo que eles estavam vivendo. E isso acontece com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas só estão vivendo hoje o que está vivendo porque não tiveram coragem de tomar decisões na vida. Mas só que Gideão, mesmo vendo aqueles homens partindo porque tiveram medo, ele se encheu de mais coragem ainda. Não só ele e mais 300 homens foram capazes de mudar a história daquela nação, a história daquele povo. Então, Gideão ele entendeu que a decisão que ele toma faz ele ir para um próximo nível, faz ele ir para um próximo patamar e viver uma nova história, uma nova realidade. E é isso que eu quero para você, que você tome as decisões que façam você viver uma nova história, um outro patamar. E eu gostaria muito de te agradecer se você compreendeu tudo isso que eu te falei sobre decisões. A gente sabe que é difícil, a gente às vezes recua muitas das vezes na hora de tomar decisões na nossa vida, mas deixa eu te falar algo muito importante. Se ela está sendo direcionada por Deus e é Deus que está te prometendo, vai, toma a decisão, enfrenta o que tem que enfrentar, lute pelo que você tem que lutar, porque eu tenho certeza que Deus ele sempre quer o melhor para a gente. E lá na frente você vai ver que tudo aquilo que você passou, as cicatrizes que você tem, foi só para te fortalecer e fazer com que você venha ter uma vida simplesmente extraordinária. Então eu espero que você tenha gostado desse estudo, que ele possa ter falado muito no seu coração e que essa semana você possa refletir sobre tudo isso e que você venha começar a colocar em prática, tomar decisões na sua vida que realmente são importantes para você, que você precisa. Que Deus possa te abençoar e até o próximo estudo. Um grande abraço.